narrativa, textos culturais históricos, se fala de indivíduos de tamanho absolutamente desproporcional, muito além do que nós conhecemos. Talvez a narrativa mais conhecida seja a famosa história do gigante Golias. Inclusive, a arqueologia não faz muito tempo encontrou um pedaço de cerâmica com o nome Golias, exatamente na região onde viviam os filisteus ao sul da terra de Israel. Mas, quando a gente olha a altura de Golias, que é uma altura de côvados e um palmo, literalmente, no texto, Golias tinha aproximadamente algo entre 2,80, 2,90, que não é uma coisa tão fora do que nós poderíamos esperar. Quem conhece aí os maiores indivíduos da história humana sabe muito bem que nós temos gente que certamente constatado ultrapassou 2,5 metros de altura, até alguns que chegaram a mais de 2,70. Mas, de qualquer maneira, que história é essa? Sabe, a discussão sobre esse assunto começa com o texto de Gênesis capítulo 6. Veja só, eu estou aqui lendo o texto que diz: na terra lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos israelitas escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E então o Senhor disse: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120. Muitas traduções trazem gigantes na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Que história é essa? Por que nós temos essa ideia de que esses que no texto hebraico original nós temos nefilins, são entendidos como gigantes? Aliás, eu estou com a versão bíblica, que é em português, da nova versão internacional do ano 2000, mas eu vou aqui fazer questão de olhar isso direitinho no texto hebraico original. Não só no texto hebraico original, mas comparar esse texto com aquilo que nós vamos encontrar também no grego. Aqui eu tenho diante de mim o antigo. A gente desenvolveu, né? Você pode ver essa obra que tem 4 colunas, grego, hebraico e português e inglês. E aqui nós vamos ver o seguinte: o que o texto vai nos dizer a respeito desse assunto. Ele vai dizer: Vairu bnei Elohim et bnot Adam. Essa expressão hebraica, Bnei Elohim, traduzida literalmente por filhos de Deus, que acabam, vamos assim dizer, se envolvendo com as chamadas filhas dos homens. E, de fato, o verso 4 vai dizer: Ha-nefilim hayu ba'aretz bayamim hahem, né? Ou seja, os nefilim estavam na terra naqueles dias. Curiosamente, olhando esse mesmo texto aqui no grego, nós temos, né, Hoi, Huioi, Tutheu, né, os filhos de Deus, e depois Thigateras, Ton Anthropon, né, ou seja, as chamadas filhas dos homens. E olha que coisa interessante, da onde vem essa ideia? No verso 4, na tradução grega, a famosa Septuaginta diz: Hoi de gigantes esan epitesges entais hemeras ekeinas. Ou seja, mas os gigantes estavam na terra naqueles dias. Quando a gente olha
essa realidade, a gente vai perguntar, mas escuta, professor Sayão, olhando a questão da teologia, olhando a questão linguística, como é que a gente deve entender esse cenário? E, aliás, a gente deve pesquisar, eu tenho aqui uma Bíblia arqueológica, um Atlas da Bíblia, até um comentário muito bom de Gênesis, que é traduzido do alemão para o português, de Hans-Jürgen Brommer. Mas o que a gente entende? Vamos lá. Esse texto está falando para nós sobre aquilo que antecede o dilúvio. Quer dizer que a humanidade foi perdendo o seu caminho de tal maneira que o texto bíblico vai nos dizer que a terra havia se enchido de violência. Ou seja, a palavra hebraica para violência é a palavra Hamas. E essa violência é tão grave, tão séria, que chega ao ponto em que a maldade tomou conta do ser humano que Deus resolve trazer uma intervenção de julgamento, porque senão essa maldade não teria mais como ser poupada, atingida. E nós vamos ver o que aconteceu. E o texto vai dizer a nós que esses filhos... Mas peraí, que história é essa de filhos de Deus e filhos dos homens que dá início a isso que parece ser a razão do crescimento desses supostos gigantes? Então, a primeira tentativa de entendimento desse texto é o seguinte: 5 ver lá que são descendentes de Caim e os descendentes de Sete que ficam no lugar de Abel. E a interpretação que acabou chamando a atenção de muitos estudiosos na história foi a seguinte: que os descendentes de Abel, ou melhor, de Sete, que ficou no lugar de Abel, eram os filhos de Deus, ou seja, pessoas de comportamento e de índole ligada à justiça. E que eles se envolveram com essas chamadas filhas dos homens, que seriam descendentes de Caim, de uma sociedade, de uma geração corrompida, marcada por violência e imoralidade. Então, a ideia é que, quando se juntou esse grupo que está envolvido com justiça, com injustiça, houve uma corrupção geral da humanidade. Essa interpretação que muita gente segue, ela parece atraente para alguns, mas ela tem uma série de dificuldades. Primeiro, que não faz sentido a gente ter ouvido falar de Caim, falar de Abel, de Sete e tudo, e de repente esse pessoal muda de nome para filhos de Deus e filhas dos homens. E sem qualquer referência, por que a coisa teria sido mudada de uma maneira tão, assim, podemos dizer, desnecessária? Não há nenhuma indicação no texto de que essa é a razão que está por trás da discussão aqui. E até é estranho, porque é curioso que essas filhas dos homens são chamadas de mulheres muito belas, muito bonitas, e a gente fica pensando, né? Quer dizer, parece que essa geração perversa é cheia de gente bonita, ou seja, tem muita coisa que fica faltando nessa conexão e nós não encontramos nada mais em toda a Bíblia que possa reforçar essa ideia, que é atraente para alguns, mas não encontra nenhuma referência direta no texto. No entanto, algumas pessoas, entendendo que essa expressão que nós lemos aqui no hebraico, Bnei Elohim, que é literalmente filhos de Deus, em alguns textos isso pode significar anjos, seres angelicais. Olha só que ideia curiosa, que é a segunda interpretação. Esse pessoal dessa segunda interpretação entendeu que os anjos se envolveram com as mulheres e deram origem a seres assim diferentes, que seriam exatamente esses gigantes. Ou seja, esses gigantes seriam uma espécie de híbrido entre anjo e ser humano. Veja que coisa curiosa. E por que algumas pessoas sugeriram isso? Você vai encontrar, de fato, por exemplo, no livro de Jó, quando você lê ali no começo, né, que Satanás vai tentar acusar a Jó, o texto vai dizer para a gente literalmente o quê? Que quando os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor, Satanás veio no meio deles. E então, como naquele texto filhos de Deus significa anjos, a compreensão dessas pessoas é que aqui também significaria, mas preste atenção, nem sempre uma mesma expressão na Bíblia tem o mesmo significado. Por exemplo, se você lê no Novo Testamento,
Se você lê, por exemplo, em João, quando fala sobre filhos de Deus, e filhos de Deus não tem nada a ver com esse tipo de informação sugerida nesse texto. Então é curioso, por exemplo, que a gente vai encontrar, né, essa mesma ideia, né, dessa expressão hebraica que pode ser com a palavra Elohim ou com a palavra El. Né? Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo, né, como é o Salmo 29, verso 1, diz assim: atribuam ao Senhor os seres celestiais, que pode ter o sentido de anjos, mas também tem o sentido de poderosos, como muitos estudiosos entendem que significa isso. Ou seja, essa expressão nem sempre tem esse significado. Agora, a razão por que algumas pessoas acharam que é possível entender isso, que parece muito estranho ao entendimento mais fundamental, é por causa do que nós vamos encontrar em 2 Pedro capítulo 2 e mais particularmente na carta de Judas, no verso de número 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas por o juízo do grande dia. E de modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra, cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Então, o que a gente percebe aqui? Que se fala do erro de pessoas do passado, né, do povo de Israel em relação ao Egito, de anjos que não conservaram a sua posição, mas também pecaram, e depois a menção daquilo que é apresentado no comportamento de Sodoma e Gomorra. Agora, preste atenção, em nenhum lugar o texto diz que esses anjos explicitamente cometeram algum ato ligado à sexualidade. Então é muito inadequado, porque o texto está dizendo que aqueles 3 tipos de pessoa pecaram e não dá para a gente comprovar ali que houve alguma coisa nessa direção. Agora, é interessante a gente observar aquilo que o próprio Jesus vai afirmar, né, no livro de Mateus, quando ele vai conversar, né, com os seus opositores religiosos, que vão dizer para ele como é que vai ser essa história de casamento lá na eternidade. Se uma pessoa casou aqui, com quem essa pessoa vai estar casada na eternidade? A resposta de Jesus é interessante, porque ele vai dizer o quê? Ele vai deixar claro, né, que as pessoas no mundo vindouro serão como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Então, como está claro, da parte de Jesus, como a gente pode ver no próprio Evangelho de Mateus, não existe essa ideia de casamento angelical. Se os anjos não se casam, nem se dão em casamento, imagine anjos casando com seres humanos e gerando gigantes. Que história mais estranha é essa? Portanto, essa interpretação não subsiste também. Então a pergunta é, professor Sayão, então se quem tenta estudar esse texto e trazer uma explicação razoável, o que ele significa então? Então vamos voltar para a gente ver o que é que de fato nós vamos encontrar aqui. Então preste atenção. Como nós vimos, a palavra original Elohim, que significa Deus, tem a ideia fundamental de força, de poder. Por isso, os poderosos do mundo antigo eram chamados de divinos, mas principalmente por causa dessa questão de deter o poder. Então, essa expressão às vezes significa indivíduos poderosos, alguém que está nessa posição de destaque. Se a gente entende isso, é muito possível que o texto, quando diz os filhos de Deus viram as filhas dos homens, significa o quê? Significa que gente poderosa, gente de condição social e econômica acima das pessoas simples, tiveram uma atitude de escolher as filhas dos homens, aquelas que lhes agradaram, eles tomaram para si. O que isso significa? Significa que essa palavra, a expressão filhas dos homens, está no plural. E como ela está no plural, isso
muito certamente é uma referência ao início da poligamia. Essa que é a questão. Você tem gente poderosa do passado que começa esse processo de já não ter um relacionamento adequado a partir da própria teologia da criação. Então, eles não estavam casados porque se amavam, porque tinham um relacionamento adequado. Não, esses homens começam a colecionar mulheres do seu harém. Isso é interessante porque você vê no começo, Deus fala de Adão e Eva, quando a civilização de Caim se corrompe, tem um indivíduo chamado Lameque, ele é o primeiro bígamo. Ele tem duas mulheres chamadas Ada e Zilá. E exatamente Lameque é o primeiro indivíduo violento. E é interessante que em Gênesis 6 aparece essa situação de violência e uma ideia muito nítida que faz referência aos poderosos que começam essa proposta de poligamia. Inclusive, esse comentário vai nessa direção com bom senso a esse respeito. Aí a gente vai entender a sequência. O que é Nefilim? A palavra Nefilim em hebraico é uma forma, né, gramaticalmente falando, né, a gente pode dizer, é um particípio presente plural masculino. Ou seja, ela significa literalmente os caídos. Vem do verbo nafal, e é um particípio substantivado. E isso quer dizer, então, que não é literalmente gigantes. Ainda que a palavra nefilim, em outros textos, possa ter esse significado mais para frente no Pentateuco, não necessariamente ela tem esse sentido. Então, literalmente, os caídos. Agora, preste atenção. Quando esses filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e a ideia, inclusive o texto hebraico que está aqui no Gênesis, pode dar uma ideia de tomar para si de uma maneira que envolve um certo grau de violência, ainda que não seja explícito isso. Aí elas deram filhos a eles, e agora preste atenção, como faz sentido, o verso 4 diz que eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aí a gente começa a entender como essa ideia familiar, essa ideia do homem e a mulher ali que se encaixam e formam a base da sociedade e da família, ela é totalmente prejudicada por esse tipo de relacionamento problemático que vê nessa disseminação poligâmica que o texto de Gênesis mostra que não é referência. Aí o texto vai falar da perversidade da maldade espalhada, porque você imagina, né? As crianças criadas dentro do ambiente poligâmico, imagina que tipo de relacionamento de pai e mãe nesse contexto aí seria muito difícil de prosseguir adequadamente. E aí a gente vê, então, por que Nefilim veio significar gigantes? Preste atenção, é possível que a ideia de gigante, né, de alguém de grande não fosse necessariamente uma ideia literal, ou seja, eles eram gigantes sociológicos, gigantes de expressão, por isso eles são os homens de renome, e isso parece fazer todo o sentido. E faz todo o sentido na leitura de Gênesis, começando desde o início até chegar ao capítulo 6. Então, é muito difícil entender que a ideia tem a ver com a geração de Sete e a geração de Caim. Não há nenhuma referência que caminhe nessa direção. É muito estranha a ideia de anjos se juntarem a mulheres e nascerem seres híbridos monstruosos. Parece uma coisa completamente fora da realidade. E, finalmente, o que parece fazer sentido é que o texto está dizendo que esse tipo de realidade de uma sociedade baseada numa poligamia, quando não existe um relacionamento de fato, de amor, entre aí o casal, que isso certamente constrói uma sociedade que acaba se afastando daquilo que é a vontade divina expressa nas Escrituras. Então, veja, se você lê a Bíblia, a sua cabeça entra em confusão. Não se esqueça, preste atenção no canal do Saião, que sempre terá uma boa explicação.
Qual é a melhor tradução da Bíblia? Diante de tantas possibilidades, como é que a gente pode usar um texto de maneira a compreendê-lo corretamente e da maneira mais fiel possível? Aqui é o hebraísta e linguista Luiz Saião e vamos tentar refletir um pouco sobre esse assunto. Nós temos uma quantidade grande de manuscritos bíblicos, aliás, a Bíblia, que é o livro mais impactante da história humana, mais lido, mais traduzido e que certamente teve maior influência, não só na história da civilização ocidental, mas em todo o mundo. E pensando nisso, nós vamos descobrir que esse texto antigo, escrito em hebraico, aramaico e grego, tem uma quantidade muito grande de manuscritos que os estudiosos trabalham para comparar e avaliar e chegar o mais próximo possível ao texto original. Para você ter uma ideia, um projeto que eu participei aqui, juntamente também com o Novo Testamento Trilingue, é o Antigo Testamento Poliglota. Dá uma olhada aqui, nós temos todo o Antigo Testamento, aquilo que é o texto padrão, o texto massorético, juntamente com o texto da Septuaginta, uma obra que tem o texto hebraico, grego e também português e inglês. A Bíblia começa no princípio, criou Deus os céus e a terra, em The Beginning God created the heavens and the earth, e o original diz Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, e o grego enarhe epoiesen theos ton urano kai tengen. Essa realidade do texto bíblico precisa ser devidamente entendida. Agora preste atenção, porque as traduções antigas têm uma grande desvantagem quando nós falamos no entendimento do texto bíblico. A principal razão tem a ver com a arqueologia. Você pode ver aqui, por exemplo, eu tenho uma versão aqui em inglês, mas ela também está disponível em português, da Bíblia de Estudo Arqueológica. O que é uma Bíblia de Estudo Arqueológica? Ela observa tudo aquilo que os arqueólogos com especialidade também na área de história, na área linguística, literária e nos estudos contextuais do Antigo Oriente Próximo, tudo que eles descobriram que tem relação com os textos bíblicos. Então, o que foi achado em termos de cerâmica, de escrita, de manuscrito, de outros elementos a mais, que tem relação com o texto bíblico, porque o grande problema quando nós lemos a Bíblia, um texto tão antigo, escrito por diversos autores, em épocas diferentes, nós lemos algo que a gente não consegue entender o que o texto está dizendo. Eu me lembro do texto do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, que diz que o indivíduo apaixonado vira para a sua amada e a compara como uma égua do carro do faraó. Certamente isso não faz sentido no nosso contexto, na nossa cultura, mas naquele ambiente é muito diferente. Então, aqui nós temos a importância da arqueologia. Agora, o que foi exatamente que a arqueologia trouxe para o nosso conhecimento? Ela trouxe a compreensão mais adequada do contexto do mundo antigo e também ela permitiu o estudo mais aprofundado do grego antigo, do aramaico antigo e do hebraico antigo. Não só por estudar mais claramente o texto, mas principalmente por entender a relação dessas línguas com outras. Por exemplo, o hebraico, muita coisa foi entendida depois que se descobriu uma língua como o acadiano ou como o ugarítico, e aqui você pode ver a nossa mesa de estudo hoje aqui, um léxico de hebraico e aramaico do Antigo Testamento dos famosos editores Köhler Baumgartner, né? Um material originalmente escrito em alemão e que está numa edição bilíngue que foi publicado pela prestigiada editora holandesa chamada Bril. Mas temos outros léxicos e outros materiais importantes e a gente então pode observar um deles aqui, o famoso vocabulário do grego do Novo Testamento do Moulton e Milligan.
né? Esse aqui, publicado pela Hendrickson, um dos léxicos, entre muitos, como o famoso Bauer, Arndt e Gingrich, que é uma referência extraordinária. Todos esses estudos, atenção, eles permitiram que nós viéssemos a compreender mais exatamente a realidade do mundo antigo do ponto de vista técnico. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Bíblia em português, a versão completa em português, a gente sabe, foi feita pelo nosso tão importante João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida terminou o Novo Testamento em 1681. Ele começou o projeto ainda adolescente e ele tinha poucos recursos. Ele, aliás, nem terminou a tradução da Bíblia, que foi finalizada por Jacobus op den Akker, que era um estudioso holandês, e terminou o trecho dos profetas, uma parte do trecho dos profetas menores. Mas na época de João Ferreira de Almeida, nem de perto nós tínhamos, eu diria, 5% do conhecimento que está disponível depois de tantas pesquisas, embora aquela tradução fosse valiosa e importante na história da língua portuguesa, era por demais limitada. Você imagine só que eu tenho a Torá, Neviim e Ketuvim. A pessoa pegar um texto tão antigo, de uma língua tão complicada e diferente, entender isso nos detalhes para colocar no idioma moderno de um outro contexto é algo impressionante e difícil demais. Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia em alemão, Die Bibel, né? No começo do Antigo Testamento, nós temos lá Am Anfang schuf Gott Himmel und Erd. A versão latina que existia na época dizia em princípio creavit Deus terram, celum et terram. Na época de Lutero, as pessoas liam a Bíblia apenas em latim, a famosa tradução de Jerônimo, a Vulgata. E Lutero, com a sua grande ação única naquele momento no ambiente, digamos assim, dos diversos dialetos em alemão, você pode imaginar o que é traduzir pela primeira vez diretamente do original termos hebraicos de livros como Levítico ou Êxodo, uma tarefa impressionante. Tanto é que Lutero demorou 3 meses para fazer o Novo Testamento e o Antigo Testamento demorou 13 anos. Um desafio muito grande, foi inclusive a base da unificação do próprio idioma alemão. A Bíblia, portanto, traduzida para tantos idiomas, eu acho tão curioso, eu tenho aqui comigo, olha só, uma língua criada, né, o famoso Lázaro Louis Zamenhof, né, aquele judeu da Polônia que resolveu criar uma língua que funcionasse para todo mundo. Então aqui eu tenho em Lakomenko, Diocreis, Latielon, Kai, Lateron, o famoso Esperanto, até uma língua criada, uma língua que não é, digamos, espontânea e natural, tem a sua versão da Bíblia. E quem poderia imaginar? Aqui eu tenho o Aptoquazaure Dambrmeze, a tradução do Novo Testamento para a língua xerente, feita pelo casal Krieger, uma versão desse texto. Fique imaginando como é que a gente vai traduzir. E você sabe que também a Bíblia, sendo um texto, ela tem as suas diversas traduções de ambientes variados. Você tem Bíblias traduzidas num contexto protestante evangélico, num contexto das igrejas ortodoxas, temos no contexto católico, como essa Bíblia do Peregrino, que é uma edição bastante respeitada do ponto de vista acadêmico, que teve como uma das referências do seu trabalho o grande estudioso Luiz Alonso Schöckel, que trabalhou nesse projeto. Quanta coisa nós temos aí. Mas e aí, professor Sayão, como é que a gente lida com a tradução da Bíblia? Em primeiro lugar, como nós vimos, uma tradução não pode ser obra de uma só pessoa e nem pode ser feita por pessoas desatualizadas em termos de pesquisa acadêmica
das línguas originais. E os projetos de boa tradução estão devidamente referendados, porque não é possível adivinhar o sentido das palavras, e isso precisa estar bem fundamentado. Nesse sentido, quando você pega as antigas traduções muito conhecidas, né, em inglês, por exemplo, tem a antiga Bíblia King James Version, feita em 1611, muito conhecida, mas ela é muito ultrapassada em termos de fundamentação exegética de pesquisa. Mesma coisa com a versão antiga da língua francesa, que é a famosa versão Luís II. A mesma coisa acontece com a versão mais antiga, Cassiodoro e Reina em espanhol, ou Giovanni Diodati em italiano, ou mesmo a antiga versão de Lutero, a Luthers Übersetzung, que se encontra revisada. Por isso, todas essas versões antigas, elas passam por revisão para que esse entendimento dos originais possa ser colocado de uma maneira a deixar claro o que o texto quer dizer. Em português, por exemplo, nós temos diversas versões de Almeida. São recomendadas, na nossa opinião, a nova Almeida atualizada, que é um trabalho mais recente, e a Almeida século XXI. Pode haver uma diferença aqui e ali, mas são versões feitas com responsabilidade e atenção. O outro fator importante para a gente entender como é que se faz uma boa tradução da Bíblia é compreender como é que a gente faz, né, a comunicação de um idioma para outro de uma maneira eficiente. Temos um ditado na língua italiana muito interessante que diz tradutore, traditore. O que quer dizer isso? Tradutor é traidor. Por quê? É muito difícil você colocar numa língua todos os elementos que existem na outra. Há coisas assim muito peculiares, né? Então, por exemplo, o Salmo vai dizer Shalom, Shalom, Yerushalayim. Ou seja, peçam ou busquem a paz de Jerusalém. Mas você vê, se ouve no hebraico Shalom, Shalom, Yerushalayim, tem toda uma associação fonética que não dá para traduzir. O hebraico antigo da Bíblia, ele tem as frases todas invertidas. Não existe o verbo ser no presente, não se usa verbo de ligação, a linguagem poética ela é muito complicada. Então, muita gente, atenção, pensa que uma boa tradução da Bíblia é uma tradução mais literal possível. O que quer dizer literal? É seguir palavra por palavra do original. Mas preste atenção, isso é impossível. Se a gente fizer isso de uma língua como o hebraico antigo para o português, a gente não consegue entender nada porque as funções e a maneira da organização da frase é totalmente diferente. Por isso, uma boa tradução precisa, sim, enquanto é possível manter a forma do original, deixar a forma do original como está, né? Então, se eu falo, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso não cria nenhuma dificuldade. Mas há certos textos, né, como Paulo lá em Atos, né, quando ele vai ter a sua visão de Jesus, o texto diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem que entende um negócio desse? Conheço uma versão antiga que falava lá em Jó 15:27 que o indivíduo criou enxúndia nas ilhargas, né? Tem uma série de textos que, traduzidos como estão através da tradição histórica que pretendia ser uma versão mais literal possível, e apesar de nunca ter conseguido isso, para quem conhece o original, a gente sabe que é assim, essa versão não ficou clara em termos de significado. Então, enquanto eu posso fazer uma tradução mais basicamente literal, é bom que se faça. Mas, às vezes, o texto fica incompreensível. Eu me lembro lá do texto de Gênesis, quando nós temos a história do problema de Sara, que quase é levada embora por Abimeleque e a sua corte, e quando eles conversam para resolver a situação, literalmente o texto diz que isto sirva como um véu entre os teus olhos. Essa frase não tem sentido em português, porque é uma expressão idiomática. A frase significa
que isto sirva para reparar a sua honra ou reparar o respeito que a você é devido. Aí a gente então começa a entender. Então alguns textos podem e devem ser traduzidos literalmente. Outros textos precisam ser traduzidos de uma maneira um pouco mais, digamos, dinâmica, e outros precisam ser traduzidos de maneira muito dinâmica, porque o objetivo de qualquer texto é ser compreendido pelo leitor que tem acesso a esse texto. Nesse sentido, é preferível, se alguém quer entender o texto bíblico, ler uma versão da Bíblia em linguagem contemporânea. E em português a gente pode referendar aqui algumas versões assim, como a NVT, Nova Versão Transformadora, e a própria NVI, Nova Versão Internacional, particularmente a edição da qual eu fui coordenador, lançada em 2000, com a participação histórica, inclusive, do nosso querido irmão Shed, que fazia parte dessa grande comissão que trabalhou por cerca de 10 anos. É uma versão que tem fluência e a gente consegue entender. Agora a gente pergunta, mas como é que a gente faz essa tradução? Nós entendemos que é preciso ter o conhecimento do mundo antigo para compreender os originais. A gente tem que entender a realidade linguística dos textos antigos e traduzir de uma maneira que as pessoas venham a ler esse texto e compreender. Mas a coisa vai mais adiante, porque o texto bíblico não pode e precisa ser apenas correto. Ele também tem que ser bonito, ele tem que ser bem feito literariamente. E aí nós temos algumas questões para serem consideradas. A pergunta é, não é só de onde veio o texto, mas a pergunta é para quem que eu estou traduzindo. Se eu for traduzir, for explicar um texto bíblico para criança, como é que eu vou falar? Eu vou dizer isso numa linguagem infantil. E aí, então, naquela noite, em Belém, o bebê Jesus nasceu numa pequena cidadezinha chamada Belém da Judéia. Se eu começar a usar termos complicados, a criança não vai entender. Então, por isso que é correto e é legítimo ter versões da Bíblia diferentes dependendo para quem que eu estou traduzindo. Porque a gente pode dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Você sabe que existe uma palavra muito conhecida na nossa realidade de fala portuguesa chamada futebol. Mas no dicionário antigo existe uma palavra chamada ludopédio, que também significa futebol. Mas quem que vai entender isso? Então, se eu fizer uma tradução da Bíblia para pessoas da Academia Brasileira de Letras, para pessoas especializadas num conhecimento elevado, aí sim a gente pode gastar o vocabulário, como a gente diz, que esse pessoal vai entender. Mas se o texto bíblico deve ser compreendido, isso deve ser devidamente colocado numa linguagem comum. Por isso nós temos projetos interessantes como a nova tradução na linguagem de hoje, que usa um vocabulário mais limitado. Tem algumas desvantagens? Tem, mas de modo geral a pessoa entende melhor o texto, especialmente se ela não tem uma educação maior. Gente que fez 4 anos de escola consegue entender uma versão como essa. Outras versões têm um vocabulário mais amplo e podem comunicar adequadamente. Nesse sentido, a gente precisa entender que um outro aspecto fundamental da tradução da Bíblia é porque, em termos de estilo de comunicação, de linguagem, é preciso colocar o texto de uma maneira adequada para a realidade de hoje, porque a língua muda. Eu estava vendo a versão primeira do João Ferreira de Almeida. Sabe o texto que todo mundo conhece do Pai Nosso? E não nos deixes cair em tentação? Pois é, na versão antiga de João Ferreira de Almeida estava não nos metas em tentação. Isso era o português do século XVII, que, se falado hoje, praticamente ninguém consegue entender. E, portanto, nós recomendamos a todos aqueles que são sérios no assunto
algumas coisas importantes. Primeiro, estude mais sobre o pano de fundo da Bíblia. O que a gente precisa saber daquela realidade para compreender o que o texto tem a dizer. A segunda coisa importante é a gente escolher versões da Bíblia distintas entre si. Então, eu sugiro que você possa, por exemplo, pegar um texto como a NVI ou a NVT, do lado de uma Almeida 21 ou de uma nova Almeida atualizada, e também uma versão na nova tradução na linguagem de hoje, e até uma Bíblia mais antiga, do João Ferreira de Almeida, vamos dizer, versão corrigida ou atualizada primeira, e você pode comparar os textos para ter uma melhor percepção. Mas, para aproveitar o texto, seguramente uma versão que seja bem fundamentada em termos de pesquisa, que tenha a preocupação de colocar o texto em sintonia com a maneira de expressar o que o texto diz na língua receptora, no caso nosso, na língua portuguesa, e um texto que tenha fluência e que tenha a condição de transmitir com força e com impacto aquilo que o texto original quis dizer. E o melhor dos mundos, claro, é se você resolver estudar um pouco mais de hebraico, grego e aramaico e conhecer esses idiomas originais e o material de pesquisa, certamente isso ajudará muito. Eu sou o professor Luiz Saião, criador do projeto de comentário bíblico do Rota 66, também criador do projeto e editor da Bíblia Brasileira de Estudos, fui o coordenador geral da nova versão internacional da Bíblia, também o supervisor exegético e criador aí do projeto da versão Almeida 21 e também tive a responsabilidade da supervisão geral da versão A Mensagem, que é uma paráfrase, além de alguns artigos e livros nesta área. Muito obrigado pela sua atenção. Boa Bíblia com boa tradução. Que tal uma conversa com o amigo Saião?